Essa semana, finalmente anunciaram o card completo do UFC 301, que vai acontecer aqui no Brasil. E nem em meus maiores devaneios eu poderia adivinhar que essa seria a luta principal, mesmo sabendo que um dos lutadores seria o Alexandre Pantoja. Meus amigos, o evento principal do UFC Rio vai ser Alexandre Pantoja contra Steve Erceg, valendo o cinturão peso mosca do UFC. Steve Erceg, para quem não sabe, é o irmão perdido na Austrália do nosso querido Steve Carell, o eterno Michael Scott. É uma história bem complicada e um tópico bem sensível para o ator, tanto que se você procurar aí, ele nunca citou o irmão perdido dele, o Steve Erceg, em nenhum tipo de entrevista, nada. Brincadeiras à parte, pessoal, Steve Erceg é um atleta do UFC, é um australiano que tem 3 lutas na organização, 3 vitórias pelo menos. E ele é o 10º colocado do ranking do peso mosca. 10º! Sim, a situação do UFC Rio estava tão desesperadora e as opções estavam tão poucas que eles tiveram que dar o title shot para o 10º colocado do ranking. Um cara com 3 lutas no UFC. A última vez que eu vi alguém de 10º colocado ou para baixo do ranking receber um title shot foi o Dan Henderson contra o Michael Bisping, lá em 2016. Só que naquela época, nessa ocasião pelo menos, o Dan Henderson é ex-campeão do Pride, lenda do esporte, e tinha uma história com o Michael Bisping, sem falar que essa seria a última luta da carreira dele. Ele recebeu esse title shot como uma espécie de homenagem. Já o Steve Erceg é relativamente desconhecido, e por isso eu acho que é bem tranquilo dizer que esse é um dos piores title shots da história do UFC. E me surpreende porque essa luta mostra o quão desesperador, o quão desesperado estava o UFC pra fechar uma luta pro UFC Rio. Porque essa luta, Pantoja contra Erceg, parece que é uma medida extrema, parece que essa foi a última das opções. Não sei ao certo o que houve nos bastidores, se as negociações com os outros atletas não deram muito certo, contra o Mokaev, por exemplo, deve ter rolado alguma coisa, porque sinceramente tinham várias opções que eram muito melhores do que o Steve Erceg. Eu acho que até o Kai Kara France, vindo de derrota, faria mais sentido. Ou então desmarcar a luta do Manel Kape contra o Matheus Nicolau, colocar um dos dois para enfrentar o Pantoja no Rio de Janeiro. Pode ser também que nenhum dos dois queria disputar o cinturão num tempo de preparo assim tão curto. Mas enfim, considerando que essa vai ser a luta principal do evento, Pantoja contra Erceg, ou seja, vai ser o grande chamariz, vão ser os rostos que vão estar assim aparecendo no cartaz do evento, eu já estava considerando o UFC 301 como um barco furado. E em seguida saiu o restante do card. E dá pra ver que é um card que tá bastante focado na nova geração. Praticamente todas as lutas você tem uma promessa brasileira. Em especial, Vitor Petrino, Caio Borralho e Michel Pereira. Pra gente que acompanha o esporte, que acompanha o MMA todo dia, são boas lutas. Mas quando a gente pega a visão da grande massa, o público mais casual, que ainda não conhece bem esse pessoal, esses lutadores que ainda estão em ascensão, esse card parece que é um bando de desconhecido, parece um Fight Night de luxo. Isso eu tô falando do ponto de vista dos leigos, do pessoal mais casual, da grande massa. Mas Carlos, você não acha que essa pode ser uma boa oportunidade para fazer essa nova geração ficar mais conhecida? Sim, mas para montar um card inteiro só com promessas, com lutadores que ainda não são tão conhecidos assim, que ainda estão construindo o nome deles na empresa, no esporte em si, é preciso ter uma grande luta, porque aí os atletas que estão crescendo vão surfar na onda do atleta mais conhecido, que tá na luta principal. E todo respeito do mundo ao Alexandre Pantoja, mas hoje ele é um dos, se não o campeão masculino menos popular do UFC. E ele vai estar enfrentando um dos, se não o cara mais desconhecido da categoria masculina que menos gera audiência no UFC. Do ponto de vista comercial, esse card do UFC Rio tinha tudo para ser um grande fracasso, a ponto inclusive de prejudicar futuras vindas do UFC aqui no Brasil, fazer o Dana White pensar 2 vezes. Embora a culpa da situação do UFC Rio seja do próprio UFC, que tirou as 2 maiores estrelas do UFC Brasil atualmente e colocou as 2 para lutarem no UFC 300. E não só eu tô falando de Charles do Bronx e Alex Poatan, mas outros lutadores que são mais conhecidos do que
essas outras lutas que foram anunciadas pro card. Por exemplo, Davidson Figueiredo, Renato Moicano, Jailton Malhadinho, Jéssica Andrade, Marina Rodrigues, Gilbert Durinho, Rafael dos Anjos, toda essa galera ficou pro UFC 299, o UFC 300. Como eu falei em outros vídeos, o UFC investiu tanto, colocou tanto recurso no UFC 300 que acabou prejudicando o UFC 301. Mas eu ainda tinha esperança, porque foram anunciadas 11 lutas pro UFC 301. Geralmente, eventos numerados têm 13. Então ainda dava pra salvar esse barco, bastava caprichar e bem nessas duas lutas que estavam faltando. Com o casamento certo, colocando mais um ou dois atletas conhecidos, dá sim pra salvar o UFC Rio. E minha intuição tava certa, porque pra salvar o UFC 301, o Dana White simplesmente ressuscitou José Aldo Júnior. Sim, meus amigos, José Aldo Júnior está de volta. Ele que havia se aposentado em 2022, depois de perder para o Merab Dvalishvili, vai voltar a competir no UFC. A informação inicialmente foi divulgada pelo AG Fight, mas agora outros veículos também estão noticiando a mesma coisa. E sim, é um baita reforço para o UFC Rio. É um dos maiores lutadores brasileiros de todos os tempos. Tem muita gente que começou a acompanhar o MMA recentemente que nunca viu o José Aldo lutando pessoalmente. É uma grande oportunidade, o Aldo vai sim atrair muito público, tanto a nova geração quanto a mais antiga, principalmente a mais antiga. Tá, mas quem o José Aldo vai enfrentar? Conor McGregor? Não vai ser o Conor McGregor. Aldo vai lutar de novo no peso galo contra Jonathan Martinez, americano de descendência porto-riquenha de 29 anos, que tá numa boa fase, tá com 6 vitórias seguidas e é o 14º colocado do ranking dos galos. E isso pra mim foi outra surpresa, porque casaram o Aldo nessa luta de retorno com um cara novo. Assim, a gente ainda não sabe qual é a intenção do Aldo com esse retorno. Se ele pretende correr atrás do cinturão de novo ou se vai ser uma luta pontual, só pra salvar o UFC 301. Se realmente for uma luta pontual, se ele só vai fazer essa luta e se aposentar de novo, não faria mais sentido casar ele contra outra lenda do UFC? Sei lá, um Dominic Cruz, que ainda tá ativo, ou talvez uma revanche contra o Cub Swanson, né, que lutou com o Aldo lá no WEC. Se é uma luta só pro Aldo voltar e atuar no UFC Rio, faria mais sentido outra lenda do que um cara jovem, um cara que tá em ascensão. E sim, eu acredito que essa luta vai ser uma luta pontual, porque eu não vejo o Aldo com quase 38 anos correndo atrás do cinturão de novo. Ele mesmo, quando se aposentou, disse que não tinha mais esse gás pra correr atrás de outra disputa, principalmente depois de perder para o Merab Dvalishvili. Estranho, mas assim, em teoria, o Martinez é o adversário menos condecorado que o Aldo enfrentou no UFC. Parem pra pensar, essa é somente a segunda vez em toda a sua carreira no UFC que o Aldo tá enfrentando alguém fora do top 10. O outro foi o Marlon Vera, que pelo menos veio a se tornar um grande nome, disputou o cinturão agora, e é um cara do top 5 dos galos. O Jonathan Martinez até agora não teve isso, e na verdade ele pode ter a maior oportunidade da sua carreira agora, se ele vencer o José Aldo. Enfim, vamos ver o que acontece. Sem dúvidas é um grande reforço para o UFC Rio, eu acho que assim, não virou totalmente a mesa, né? Não salvou o card completamente, não virou um grande card por causa do Aldo, mas sim, é um grande reforço, melhorou e muito. E ainda sobrou uma luta, agora com o Aldo são 12 lutas confirmadas. Ainda dá pra casar mais uma. Eu acho que ainda dá pra talvez incluir um Paulo Borrachinha, talvez um Johnny Walker. Não sei, eu acho que ainda vão anunciar mais alguma coisa. E eu fico feliz também porque o único UFC que eu fui na minha vida foi o UFC 212. Foi Aldo contra Holloway. E pra minha grande sorte foi a primeira vez em todo o UFC que Aldo perdeu no Rio de Janeiro. Foi a primeira derrota do Aldo no Rio de Janeiro. E agora eu pretendo ir pro UFC 301 e quem diria, que vai ser no caso meu segundo evento, né, na minha vida que eu fui no UFC, e quem diria, olha só, vou ver o retorno do José Aldo. Mas enfim pessoal, quero saber agora de vocês, melhorou o card? Você está mais satisfeito com esse card do UFC 301, com a inclusão do José Aldo? Ou você ainda acha que não vale a pena investir no ingresso? Ou tá esperando ainda para mais alguma luta ser anunciada? Enfim, me diz o que é que você achou desse card no geral, contando com o Aldo. E é isso pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.